No vídeo de hoje a gente fala de um tema de um jeito diferente, defendendo o plot quando o herói tenta salvar o vilão, usando exemplo HQ Batman, Piada Mortal e a obra Boku no Hero Academia. Como essas obras trabalham esses temas de jeito diferentes e interessantes, e principalmente como isso combina com o universo e os personagens. Olá, seja bem-vindo ao canal Lui Nerd. Nesse vídeo quero mostrar pra vocês como o herói tenta salvar o vilão para ter uma ideia incrível para a obra. O plot do herói tentar salvar o vilão não é sobre perdoar seus crimes, mas é sobre entender a dor de alguém que se levou a se perder. Quando bem executado, esse tema aprofunda a mensagem da obra e humaniza seus conflitos. Em histórias como Naruto mostra como a guerra destrói pessoas por dentro, exemplo como personagens como Gaara e Nagato. E Dragon Ball mostra que até pessoas horríveis têm chance de mudar e se arrepender dos seus pecados, tornando um guerreiro melhor tanto fisicamente quanto mentalmente. Já na HQ A Piada Mortal, Batman e Coringa representam duas respostas do mesmo trauma. Ambos perderam tudo, mas enquanto Batman escolheu lutar pelo lado do bem, o Coringa se rendeu à loucura para provar que qualquer um pode mudar depois de um dia ruim. Batman tenta salvar o Coringa porque enxerga uma visão dele de si mesmo que podia ter se perdido. Por isso ele não mata, porque matar seria ele desistir de ser um herói. E com isso ele desistiria de salvar a criança que vive dentro dele, num beco escuro, cheio de traumas e lágrimas. Por isso que seu objetivo não é a vingança, mas é impedir que mais pessoas cruzem esse mesmo caminho. Assim, o ato de tentar salvar o vilão não enfraquece a história, ele a torna mais humana, mais dolorosa e mais verdadeira, mostrando que compreender o mal não é aceitá-lo, mas tentar quebrar o ciclo que o cria. E nessa história vemos como Coringa é uma pessoa quebrada, sendo alguém que mergulha na loucura por medo de amar e sentir a dor do luto novamente. Por isso ele tinha provado seu ponto, que se abaixa um dia ruim para mudar, para provar que não foi uma pessoa fraca no passado. Agora falando de Boku no Hero, a relação de Dabi e Shoto reflete uma tragédia de uma família marcada pelo abuso de Endeavor. Toya cresce carregando o sonho de seu pai, mas a ser visto como uma falha, é descartado e substituído por Shoto. Consumido pela rejeição e pela dor, Toya perde o controle de seus poderes e renasce como Dabi. Movido pela vingança, sua existência passa a ter um único objetivo: destruir a carreira heróica de Endeavor como resposta ao abandono e violência sofridos. Já Shotodoro cresce numa família marcada pelo abuso de Endeavor e pelo colapso psicológico de sua mãe. Reitodoro que o fere ainda criança, deixando tanto cicatrizes físicas e emocionais. Por causa desse trauma, Shoto passa a rejeitar o lado de fogo do seu corpo, símbolo do sofrimento causado pelo seu pai, decidindo ser um herói por vontade própria. Ele nega parte da sua individualidade até ser salvo por Midoriya, quando lembra das palavras da sua mãe de se aceitar. Esse momento marca o início da sua evolução. A trajetória de Shotodoro que Dabi é marcada pela dor, escolha e pelas cicatrizes deixadas por uma família destruída. Ambos nasceram no mesmo lar, sofreram sob a sombra de Endeavor e carregaram traumas profundos. Ainda assim, suas vidas tomaram rumos opostos, mostrando que a origem não define o destino, mas sim as decisões feitas diante do sofrimento. Shoto, após ser salvo por Midoriya, aprende algo essencial, que ele não é apenas o produto da violência que sofreu. Ao aceitar sua individualidade, ele passa a usar seus poderes não para provar algo para alguém, mas para salvar vidas e trazer conforto. Mesmo carregando raiva e mágoa, ele escolhe reconstruir seus laços. Após sua mãe, enfrenta seu passado sem se deixar ser consumido por ele. Sua presença transmite calma, e suas chamas anti-rejeitadas se tornam símbolos de esperança. Dabi, por outro lado, nunca encontrou apoio nem acolhimento. Abandonado emocionalmente, mergulha na loucura e transforma sua dor em ódio. Sua chama não aquece nem protege, elas destroem. Presa ao passado e à obsessão por Endeavor, ele copia as técnicas do próprio pai que odeia, revelando o quanto que nunca conseguiu se libertar. A cada passo, Dabi perde sua humanidade, rompe laços e se autodestrói, tornando-se uma figura quase irreconhecível, movida apenas por vingança. O confronto entre os irmãos é mais do que uma luta física. É o choque entre duas respostas ao trauma. Shoto tenta parar Dabi sem negar seus crimes, deixando claro que compreender a dor não significa justificar a violência. Ele reconhece que sua família foi quebrada, mas também afirma que foi Dabi que escolheu ferir pessoas inocentes.
Ainda assim, Shoto tentou o salvar, porque acredita que ninguém é destinado a ser um monstro. No momento final, quando Dabi está prestes a se explodir e o medo domina os civis, é Shoto quem surge para impedir a tragédia, acalmando todos com apenas a sua presença. Isso simboliza quem ele se tornou, alguém que cria laços, protege e escolhe seguir em frente. No hospital, um diálogo simples sobre comida revela algo mais profundo. Ao lembrar que ambos gostam de soba, Dabi finalmente se vê não como um símbolo de ódio, mas como Toya Todoroki, um ser humano. Pela primeira vez ele entende que mesmo em trilhos tortos ainda era possível mudar seu caminho. Entre lágrimas surge o arrependimento, a empatia e a humanidade que dizia ter perdido. Assim, mesmo que tarde, Dabi deixa de ser apenas um monstro. A história mostra duas pessoas com a mesma origem que podem se tornar completamente diferentes. Uma se prende ao passado e se destrói, espalhando medo. A outra aceita suas feridas e escolhe salvar, crescer e acalmar o mundo ao seu redor. A mensagem final é dolorosa, mas esperançosa. Mesmo vindo de uma família quebrada e marcada pela violência, ninguém é obrigado a repetir esse ciclo. É possível enfrentar seus traumas, se aceitar e se tornar alguém melhor. Shoto e Dabi não são apenas irmãos, são reflexos das escolhas que fazemos quando há dor. A luta entre Ochako Uraraka e Himiko Toga é uma das mais sensíveis de Boku no Hero Academia, pois não trata apenas de heróis e vilões, mas de sentimentos reprimidos e o preço sacrificado demais pelos outros. Ambas desejam ajudar as pessoas, porém cresceram em contextos opostos, o que levou a escolhas radicalmente diferentes. Toga nunca foi aceito pela sociedade por causa da sua individualidade. Desde cedo foi forçado a esconder quem realmente era, reprimindo seus sentimentos para agradar a família e se encaixar em um mundo que a rejeitava. Esse acúmulo de dor explode de uma forma violenta, transformando Toga em alguém que expressa seus sentimentos de forma distorcida e destrutiva, machucando os outros e a si mesma. Sua vilania nasce tanto de escolhas erradas, quanto de um sistema que nunca lhe ofereceu acolhimento. Uraraka, por outro lado, cresceu cercado de amor e apoio. Sua individualidade é vista de forma positiva, e seu desejo de virar heroína vem da vontade genuína de ajudar. No entanto, esse mesmo altruísmo a coloca em risco, pois Uraraka tende a deixar sua própria felicidade em segundo plano, acreditando que suportar tudo sozinha é parte de ser uma heroína. Assim ela caminha perigosamente perto do mesmo destino trágico de Toga. Esse paralelo transforma Toga num reflexo distorcido de Uraraka, a versão que surge quando alguém sacrifica todos os seus sentimentos pelos outros. O confronto entre elas vai além da luta física, se torna um debate sobre identidade, aceitação e limites emocionais. Uraraka entende a dor de Toga, mas não ignora seus crimes, mostrando que empatia não é o mesmo que absolvição. No clímax, Uraraka escolhe algo fundamental: não reprime mais seus próprios sentimentos. Ao ser honesta consigo mesma e com Toga, ela alcança a humanidade que a vilã acreditava que tinha perdido. Esse momento transforma a batalha, pois Uraraka não vence apenas com força física, mas com compreensão e coragem emocional. O sacrifício final de Toga sela essa mensagem: aquela que sempre roubou sangue para salvar e entrega seu próprio sangue para salvar alguém que feriu. No último ato, empatia e arrependimento. É um desfecho trágico, porém poético, que reforça a ideia que até alguém considerado como um monstro pode recuperar sua humanidade. Por fim, o confronto entre Midori chegará com o ponto mais polêmico e simbólico do tema de salvar vilões em Boku no Hero Academia. Eles não são apenas herói e vilão, são reflexo um do outro. Crianças queriam ser heróis, mas acabaram sendo moldados pelas mãos erradas ou certas. Desde a infância, a obra constrói paralelos claros entre os dois. Sonhos semelhantes, solidão parecida, e até as semelhanças visuais refletem a ideia que Midori e Shigaraki podiam ter trocado de lugar. O que os separa não é talento, mas quem estendeu a mão quando eles mais precisavam. Midori foi ouvido, All Might acreditou nele, ofereceu esperança e ensinou que a força existe para proteger. Cada apoio o empurrou para a frente, ajudando-o a não crescer apenas como herói, mas como ser humano. Já Shigaraki foi manipulado, All for One destruiu seu passado, apagou seu sonho e o criou para ser um receptáculo de ódio.
transformando a dor em raiva e a violência em abandono. A jornada de Midori aprende que nem todo vilão nasce do mal puro. Encontros com gente brava mostram que muitos são frutos de uma sociedade falha. Abandone e depois pune. Isso desperta o desejo de Midori de salvar sem justificar, de compreender sem absorver, de mudar o sistema que cria monstros. Shigaraki, por sua vez, também evolui. Ele aprende convicção com Sten, estratégia com Overhaul e propósito com Redestro. Sua destruição deixa de ser apenas caos e passa a carregar um significado. Ele quer ser o herói dos vilões, a voz daqueles que foram rejeitados, esquecidos e esmagados pelo mesmo mundo que exaltou os heróis. Assim, o embate final entre Midori e Shigaraki não é apenas físico, é um choque de respostas ao sofrimento. Um escolheu salvar e tentar reconstruir um mundo falho. O outro, que enlouqueceu, escolheu destruir para dar sentido à própria dor. O tema de salvar vilões aqui atinge sua forma mais cruel e humana, não como garantia de redenção, mas como uma pergunta dolorosa: quantos Shigaraki podiam ter sido salvos por Midoriya, se alguém tivesse estendido a mão para ajudar o próximo no momento de necessidade? O desfecho da história mostra Midoriya escolhendo um caminho que vai além do combate. Ao se tornar professor de história, ele transforma sua maior batalha em aprendizado, usando o passado de Shigaraki da Liga dos Vilões como um alerta para o futuro. Sua decisão simboliza a recusa em deixar que os erros da sociedade sejam repetidos ou esquecidos. Mesmo consciente que não pode consertar tudo sozinho, Midoriya segue lutando ao lado de seus amigos, acreditando que as pequenas mudanças ainda importam. Assim, o final reforça a mensagem central na obra: o verdadeiro heroísmo não está apenas em vencer vilões, mas em educar, compreender e estender a mão para construir um amanhã melhor. Em meio à chama do conflito e cicatrizes do passado, a relação entre Midoriya e Shigaraki carrega um peso trágico que podia ter sido explorado com maior delicadeza. A revelação que Wolfram conduziu cada parte da vida de Shigaraki no transformador em marionete do destino, roubando o lepar da sua vontade e suavizando parte das suas ações, ainda que indiretamente o peso dos seus pecados. Talvez fosse mais poderoso vê-lo mudado apenas pelas falhas da sociedade, como no início da jornada, onde o abandono e injustiça falam mais alto que qualquer manipulação direta. Sinto quando o Automatic Twist acaba diminuindo as ações do personagem, o que acaba deixando a relação do herói e o vilão nesse plot menos interessante. O encerramento desse arco, por sua vez, merecia mais tempo para respirar, um capítulo inteiro para que essa despedida fosse sentida, assim como aconteceu com Dabi e Toga, cujas histórias encontram finais mais intensos e memoráveis. Ainda assim, quando bem construídos, esses enredos de redenção e tragédia emocionam e permanecem na memória. Casos como Gente Labrada e Boku no Hero que geral achou a redenção deles ótimas. Também temos Zuko da Batalha de Aang e Thorfinn e Ventisag, que a redenção deles são incríveis, sendo uma das mais amadas de toda a ficção. Mesmo diante das críticas do público, como casos controversos de perdão ou redenção como personagens como Freeza, Orochimaru e o próprio Shigaraki, a essência da ideia continua valiosa. Personagens quebrados podem gerar momentos profundos e tocantes. No final, os autores entregaram figuras marcantes, capazes de provocar reflexão e sentimentos. Só dizendo que esse vídeo é baseado na minha opinião. Você está livre para concordar ou discordar sobre esse tema. Se quiser, deixe suas opiniões desse tema nos comentários. E crédito especial para o meu amigo Helfen, que fez a arte da thumb desse vídeo. Muito obrigado. Vou deixar o link do Twitter dele na descrição. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Até a próxima.